Olá, você está ouvindo a devocional de todas as manhãs. O texto que iremos citar nesta manhã encontra-se em Efésios 2, versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. E o nosso tema para esta manhã é Tentando Ser um Cristão. Fiquei admirado. Acabara de explicar a um grupo de cientistas nucleares a diferença entre tentar obter a salvação por meio de nossas próprias obras e confiar em Cristo para a salvação. Pensei que havia sido excepcionalmente claro, mas enquanto eu saía, um homem agradeceu-me dizendo: Acho que preciso apenas me esforçar ainda mais para ser um cristão. Ele se enganou completamente. Por que ele não entendia a minha opinião? Ele tinha tanta esperança de chegar ao céu por meio de seus esforços, quando alguém que tenta alcançar a Deus por meio de uma espaçonave. Sem a ajuda do Espírito Santo e do entendimento proporcionado somente pela Bíblia, todo homem raciocina que tem algo a fazer para merecer o favor divino. A Bíblia não diz isso. Ela ensina que a salvação é um dom recebido tão somente pela fé, não de obras para que ninguém se glorie. Foi esta a verdade sobre a salvação que mudou o curso da história da humanidade em 1516, quando começou a Reforma Protestante. Sola fide, somente pela fé, se tornou o grito de guerra dos reformadores durante aqueles dias revolucionários. Os reformadores haviam descoberto uma verdade que, por muitos séculos, ficara escondida atrás dos rituais e dogmas para a maior parte da sociedade. Mas com toda certeza, essa verdade não era nova. O patriarca Abraão havia aprendido essa verdade transformadora 3.000 anos antes que fossem acesas as primeiras faíscas da reforma. Abraão descobriu que ser aceito como justo diante de Deus não acontece por meio de nossas boas obras, e sim por meio daquilo que é exatamente o oposto, a fé somente. Essa fé não se manifesta em confiarmos naquilo que fazemos por Deus, e sim em confiarmos naquilo que Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo disse: Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, versículos 2 e 3. Se você pudesse ser aceito por Deus com base em suas obras, haveria razão para se gloriar? Significaria que você nunca peca. No entanto, visto que jamais existiu uma pessoa perfeita, exceto Cristo, o caminho das obras para o céu é impossível. Mas existe um caminho possível para sermos justificados por meio de crermos, ou seja, pela fé, assim como Abraão foi justificado. Cristo pagou completamente a dívida daqueles que são dele. Quando sofreu e morreu no Calvário, ele fez tudo o que poderia ser feito em favor do homem pecador. Este foi um dos mais elevados atos da graça de Deus. Pensar que você pode ser aceito diante de Deus por meio dos seus próprios esforços para ser uma pessoa boa menospreza a cruz de Cristo. Paulo disse: Não anulo a graça de Deus,
Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2:21. Se você quer ser justificado ou aceito como justo diante de Deus, terá de vir por meio do caminho de Deus, por meio da fé em Cristo e naquilo que ele fez por você. Tentar ser um cristão é um insulto para Deus e uma maneira de desprezarmos o que Cristo fez na cruz. Alguns amigos meus assistiram um acidente catastrófico quando estavam em uma colina acima do rio Guadalupe, nos estados do Texas. Um ônibus cheio de estudantes havia descido a colina para atravessar a ponte que havia embaixo. Por causa da excessiva quantidade de chuvas, a ponte estava coberta com água. O motorista do ônibus achava que poderia atravessá-la com facilidade. No entanto, quando ele estava no meio do caminho, uma parede de água lançou-se sobre o lado do ônibus e o arremessou no rio. Imediatamente os estudantes procuraram sair do ônibus submerso. Alguns conseguiram, outros não. Aqueles que conseguiram sair do ônibus foram arrastados velozmente pela correnteza e tentavam se agarrar às rochas, onde quer que pudesse se agarrar. Eles não sobreviveriam por muito tempo. Helicópteros da base militar de Santo Antônio vieram rapidamente para o local do acidente. Uma corda lançada dos helicópteros era fixada no corpo dos estudantes, tornando-lhes possível serem içados e levados para um lugar seco e distante. Uma das estudantes já estava à beira da loucura por causa do medo quando o soldado aproximou-se dela. Foi somente com muita dificuldade que ele pôde fixar o cinto de resgate ao redor dela. Quando ela estava sendo içada, bem acima da água, os seus braços começaram a agitar-se violentamente, tão violentamente que ela escorregou do cinto de resgate. Meus amigos viram quando aquela moça submergiu na morte lá embaixo. Se ela apenas tivesse confiado, poderia ter sido salva da morte. Deus nunca recompensa o esforço pessoal que você exerce para salvar a si mesmo. Ele não permitirá que você transforme a cruz em um acontecimento insignificante. Deus não se obrigará a salvá-lo porque você fez aquilo que acredita serem boas obras. Mas existe um caminho possível por causa de Cristo, o caminho da fé. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, versículos 4 e versículo 5. Para encerrarmos, nós queremos fazer o registro de que este texto lido é um artigo que está baseado no capítulo 10 do livro Ao Encontro de Deus. Você já teve um encontro com Deus? Você está preparado para ter esse encontro com Deus? Que assim seja na sua vida, que você tenha um encontro maravilhoso com a pessoa do nosso Deus, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo. Um bom dia, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Você ouviu seu devocional de todas as manhãs? Venha nos visitar, estamos na Rua Maria Conceição Alves, número 152, em Itupeva. Siga-nos em nossas redes sociais.